Qual o clima mais frio que você já suportou? Não importa o frio, ele não se compara à Antártica, onde as temperaturas podem se aproximar de 128,6 graus Fahrenheit ou 89,2 graus Celsius negativos. Entretanto, o frio na Antártica não é nada comparado com as novas descobertas aterrorizantes que os cientistas estão fazendo na Antártica. Até mesmo a NASA está envolvida nessas incríveis descobertas. O que os cientistas descobriram na extensão fria da Antártica? Como isso afeta onde você mora? Junte-se a nós, enquanto nós trazemos a vocês novas descobertas aterrorizantes que os cientistas fizeram na Antártica. Muitas pessoas sabem que a Antártica está coberta de gelo. Na verdade, há gelo até onde seus olhos podem ver em qualquer direção. No entanto, poucas pessoas sabem que lá nem sempre esteve coberto de gelo. O continente ficou sobre o Polo Sul sem congelar por quase 100 milhões de anos. Enquanto o Polo Sul registra temperaturas médias de inverno de 78 graus Fahrenheit abaixo de zero, evidências sugerem que a Antártica costumava ser tão quente quanto a Itália e coberta por uma extensão verde de floresta tropical. Então, cerca de 34 milhões de anos atrás, uma mudança dramática no clima aconteceu na fronteira entre as épocas Eocena e Oligocena. O clima quente da estufa, estável desde a extinção dos dinossauros, tornou-se dramaticamente mais frio, criando uma casa de gelo nos polos que continuaram até os dias de hoje. O que causou a mudança do clima da floresta tropical para uma geladeira é uma pergunta que os cientistas estão tentando responder. A resposta é crucial porque deve nos dizer mais sobre como o clima responde a grandes controles como mudanças na órbita da Terra ao redor do Sol e a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Suponha que você se pergunte aí como os cientistas poderiam medir a temperatura da Antártica milhões de anos atrás com um grau de precisão. Bom, nesse caso, eles fazem isso estudando minúsculos microfósseis em camadas de lama do mar profundo. Isso permite registrar mudanças climáticas durante o período. E até agora, cientistas descobriram que os oceanos parecem ter aquecido durante esta grande mudança climática. Os estudos sugeriram que o aquecimento coincide com o aparecimento de camadas de gelo na Antártica e também no Ártico. Esta evidência conflitante do aquecimento dos mares, enquanto as camadas de gelo cresciam, não se encaixa nas simulações computadorizadas do clima da época. A resposta ao que causou a mudança climática na Antártica é levar os cientistas ao lugar que você menos espera. O local não tem gelo algum e nem mesmo está perto da Antártica. Os cientistas estão perfurando na Tanzânia, África. A equipe do projeto de perfuração da Tanzânia, incluindo cientistas da Angwedfa Simhu e da Universidade de Cardiff, tem recuperado núcleos de lama antiga depositado no fundo do mar há milhões de anos, que tem sido geologicamente erguido para a Terra. Os núcleos tanzanianos são únicos porque grandes espessuras de lama foram depositadas em tempo relativamente curto, o que significa que as mudanças climáticas ao longo do tempo são vistas com grande detalhe. Além disso, microfósseis lindamente preservados são encontrados nos núcleos. Os núcleos tanzanianos fornecem a primeira imagem realmente clara de como a queda do nível do mar se encaixa com a mudança. A química dos microfósseis tanzanianos tem sido usada para construir registros de temperatura e volume de gelo durante a grande mudança climática. Os registros mostram que os oceanos do mundo esfriaram quando as camadas de gelo apareceram e que o volume de gelo teria se encaixado na Antártica. Assim, as simulações computadorizadas do clima e dados climáticos do passado agora combinam. No entanto, o trabalho dos cientistas ainda não está terminado. O foco deles agora é procurar evidências da causa final deste resfriamento global. O principal suspeito é uma redução gradual de CO2 na atmosfera, combinada com o tempo de gatilho, quando a órbita da Terra ao redor do Sol fez com que os verões da Antártica fossem frios o suficiente para que o gelo permanecesse congelado o ano todo. Não é segredo que a Antártica está encolhendo graças ao aquecimento global. Outro grupo de cientistas tem estado ocupado na Antártica, tentando determinar se, devido a este aquecimento global, a Antártica poderia retornar ao seu estado pré-gelo e o que isso poderia significar para você e para todos nesse planeta, se você deveria ou não estar assustado. Um dos cientistas é o Jonathan P. Clagis, um geólogo marinho que ajuda a desenterrar os fósseis. Ele e a sua equipe trabalham no RV Polarstern, um navio quebra-gelo de pesquisa que transporta regularmente cerca de 50 cientistas e 50 membros da tripulação para o Ártico e Antártica. Clagis e sua equipe têm perfurado o fundo do mar. Graças à enorme e poderosa perfuração, sua área de perfuração permite acesso a camadas de sedimentos de 90 milhões de anos ou estratos. De acordo com Clagis, as camadas são necessárias porque elas são como as páginas de um livro. À medida que você caminha pela página, você caminha pela história. Clagis está entusiasmado com as expedições das quais ele faz parte porque, em todos os lugares que eles foram os primeiros a chegar, o que significa que eles estão descobrindo coisas novas o tempo todo. O Polarstern é um dos maiores quebra-gelos de pesquisa do mundo. Na verdade, ele pode romper um gelo muito espesso. Isso torna possível alcançar locais geralmente inacessíveis para outros navios. Operar a plataforma no Polarstern
Não é uma façanha fácil. São quase 10 toneladas e precisa de 7 contêineres de 20 pés de equipamento para ser enviado com antecedência. E é necessário condições especiais. Ela fica no fundo do mar e é conectada a um cabo longo, cerca de 1.000 metros, para o fornecimento de energia. Há outro cabo de fibra de vidro que lida com a comunicação. A equipe de Clogs tinha 8 câmeras HD observando cada passo. Em sua recente expedição, Clogs e companhia retornaram ao local onde tinham visto estratos geológicos inclinados. Os estratos inclinados sugerem algum tipo de processo tectônico maior que o trouxe à tona e pode revelar a sua idade. A plataforma de perfuração do fundo do mar tem 2 carregadores, um com barris vazios e outro com barris cheios. O barril interno é puxado a cada 3,5 metros e a amostra é mantida. Clogs e sua equipe receberam então o material dos técnicos. Com isso, os técnicos cuidam da perfuração e não os cientistas por causa da complexidade. Uma das amostras gerou excitação, pois a equipe pôde ver que eles tinham algo especial. A amostra tinha uma cor que eles nunca tinham visto antes na Antártica. Era muito marrom escuro e de granulação muito fina. Eles podiam ver manchas negras e estavam se perguntando o que eram. A suspeita inicial deles era de que as manchas eram de origem orgânica. Depois que a tripulação voltou para casa, as amostras voltaram algumas semanas depois e foram enviadas para casa no Polarstern. Clogs então decidiu ir para um hospital com o qual eles colaboram e que tem tomografia computadorizada humana ou scanners de tomografia computadorizada. Os dados do CT confirmaram sua suspeita inicial de que as manchas negras eram de origem orgânica. Eles eram uma rede interconectada de raízes fósseis. Essa foi a evidência mais próxima da vida vegetal do Polo Sul. Antes da descoberta de Clogs, todas as outras evidências de plantas estavam entre 1.000 km e 1.500 de distância do Polo Sul. Entretanto, a equipe de Clogs encontrou as raízes fósseis a apenas 900 km de distância do Polo Sul. Ninguém realmente sabia como era o clima durante o período de superestufa perto do Polo Sul. Mas isto é realmente o que você precisa quando você quer saber a severidade de um clima em particular no passado da Terra. Os polos estão aquecendo muito mais rapidamente do que o resto do planeta, e à medida que o gelo polar derrete, o aquecimento global se acelera. O estudo de Clogs poderia revelar precisamente isso. Qual é o buraco mais largo e mais profundo que você já viu? Não importa as dimensões, nada prepara você para a caverna de gelo sob o Glaciar Thwaites na Antártica Ocidental, um dos lugares mais desafiadores para se alcançar na Terra. Esta caverna tem 2/3 do tamanho de Manhattan e cerca de 1.000 pés ou 300 metros de altura. E teve a mão da NASA na descoberta desta enorme caverna, porque seus cientistas a encontraram. Mas como se forma uma caverna tão imensa? Surpreendentemente, a caverna se formou recentemente a partir do gelo que derreteu. A equipe de cientistas investigou com radar de satélite, que penetrava no gelo e calculou o vazio, uma vez que tinha 15 bilhões de toneladas ou 13,6 bilhões de toneladas métricas de gelo. O vazio é grande o suficiente para ter contribuído para o movimento da geleira. O que bagunça a mente é que este vazio gigantesco está crescendo. E a expansão está fazendo o gelo acima dele derreter rapidamente. Isso porque à medida que mais calor e água passam por baixo da geleira, ele derrete mais rápido. Os cientistas também foram assistidos por dados de uma constelação de naves espaciais italianas e alemãs, que está equipada com um instrumento de radar de abertura sintética que pode medir como a superfície do solo se deslocou entre as imagens. Os dados mostraram que o solo havia se deslocado substancialmente entre 1992 e 2017. Thwaites Glacier, apesar de remoto, afeta o resto do mundo, e é por isso que este enorme vazio é significativo. É aproximadamente do tamanho da Flórida e é atualmente responsável por cerca de 4% do aumento global do mar. Portanto, se toda a geleira derreter, a água resultante poderá elevar o nível do oceano mundial em mais de 2 pés ou 65 centímetros. Além disso, a geleira funciona como um ponto de apoio para as geleiras vizinhas, o que significa que ela diminui o ritmo em que elas perdem gelo. Se essas geleiras derreterem, o nível do mar também poderá aumentar de maneira enorme, com 2,4 metros. O próximo mistério da Antártica é realmente algo que você pode desfrutar para si mesmo: queda de sangue. Você pode reservar a sua viagem para o Polo Sul, onde, no Vale Seco McMurdo, uma brilhante cachoeira carmesim de 5 andares jorra do Glaciar Taylor para o Lago Bunney. Parece um jato de sangue de uma ferida no gelo, mas os cientistas descobriram recentemente a causa por trás deste misterioso fenômeno. Aqui está a explicação. A água que alimenta as cataratas de sangue já foi um lago salgado que agora está isolado da atmosfera devido à formação de geleiras no topo do lago. A água é preservada a 400 metros de profundidade e se tornou ainda mais salgada com o tempo. Neste momento, ela é 3 vezes mais salgada do que a água do mar e não pode congelar. Água salgada também é extremamente rica em ferro e completamente desprovida de oxigênio e luz solar. Como a água, rica em ferro, infiltra-se através de uma fissura na geleira e entra em contato com o ar, o ferro oxida e enferruja.
manchando a água de uma cor vermelha escura. Você precisará de um passeio de helicóptero ou embarcar em um barco visitando o mar de Ross para desfrutar deste espetáculo. A próxima descoberta surpreendente na Antártica inclui os antigos ocupantes. Como mencionado anteriormente, a Antártica nem sempre foi uma caixa de gelo. Era tão quente que suportava a exuberante vida vegetal e as lendas do passado, dinossauros. É difícil imaginar um dinossauro caminhando sob o gelo, mas os cientistas descobriram os restos de um triássico tipo iguana, que chamou o continente de seu lar. O réptil foi apelidado de Antarctanax shackletoni e viveu há mais de 250 milhões de anos. Era um arcossauro, um precursor da linhagem que se ramificaria em dinossauros, pterossauros e crocodilianos. Este animal provavelmente cresceu para 4 a 5 pés ou 1,2 a 1,5 metro de comprimento. No entanto, a Antártica tem outros antigos inquilinos, incluindo o que é basicamente um monstro do Lago Ness. Este é o eslamossauro, mais pesado do mundo, um plesiosauro do gênero Aristoctenes. Paleontólogos descobriram a criatura marinha de pescoço longo na ilha Seymour, na Antártica, em 1989, mas eles não foram capazes de terminar de escavar o enorme fóssil até 2017. No total, eles escavaram 1.760 libras, ou 800 quilos. Depois de examinar o espécime, os pesquisadores descreveram a besta este ano pela primeira vez. Enquanto vivo, o monstro do Lago Ness da Antártica teria 36 pés, ou 11 metros de comprimento, e pesava enormes 15 toneladas. A criatura viveu apenas algumas dezenas de milhares de anos antes da extinção do Cretáceo-Paleogeno, há 66 milhões de anos, quando um asteroide colidiu com a Terra e exterminou os dinossauros não avianos. O próximo mistério da Antártica é o de áudio, porque consiste em uma enorme placa de gelo que está cantando. A plataforma de gelo Ross é a maior plataforma de gelo da Antártica. Ela tem várias centenas de metros de espessura e cobre mais de 500 mil quilômetros quadrados. Esse é aproximadamente o tamanho da França. Cientistas descobriram recentemente que a plataforma de gelo Ross canta uma melodia sinistra causada pelos ventos soprando através das dunas de neve. Os ventos criam vibrações na superfície e tons sísmicos quase ininterruptos. As vibrações não são audíveis para os ouvidos humanos, e os cientistas usam sensores sísmicos para ouvir a melodia lúgubre. A música foi descoberta por acidente depois que sensores sísmicos foram instalados na plataforma de gelo para observar outros comportamentos. Desde então, os cientistas descobriram que a música muda em resposta ao ambiente, como o derretimento ou tempestades deslocando a neve. Agora eles estão usando a música para monitorar a plataforma de gelo em tempo real, acompanhando sua estabilidade e vulnerabilidade ao colapso através do zumbido sísmico. A Antártica é o lar de muito gelo que é muito frio, mas também é o lar do que está no extremo da escala de temperatura: lago de lava. Lagos de lava são até comuns porque existem apenas 8 deles no mundo. Então é uma grande coisa que um deles esteja localizado na Antártica. O lago de lava é encontrado na ilha Saunders, uma protuberância vulcânica nas ilhas Sandwich do Sul. Ela está contida em um penhasco gelado conhecido como Mount Michael, a montanha vulcânica mais alta da região. Os cientistas descobriram o lago da cratera com a ajuda de imagens térmicas a partir de dados de satélite. Ao contrário da maioria da lava exposta na superfície da Terra, ele permanece derretido. Sua temperatura alcança entre 1812 e 2.334 graus Fahrenheit, ou então 989 e 1.279 graus Celsius. A próxima descoberta na Antártica é o material das teorias da conspiração. E se você é um fã, então essa aqui é para você. Quais são as chances de encontrar uma formação de gelo em forma de tabuleiro no meio do continente gelado? Essa era a pergunta que muitas pessoas estavam fazendo quando fotos tiradas durante um voo de pesquisa surgiram na internet. A foto foi tirada pelo cientista da NASA, o Jeremy Harbeck. Sim, você não pode separar a agência espacial de conspirações. E mostrou 2 bergs tubulares balançando no mar gelado. Estas não são estruturas minúsculas como você pode supor aí pelas fotos. Por exemplo, uma delas, chamada A68, é mais ou menos do tamanho do estado de Delaware. A verdade, entretanto, é que o vento e a água esculpem o gelo da Antártica em formas estranhas. Esses pedaços retangulares são, na verdade, fragmentos criados pelo parto de um enorme iceberg. Com o tempo, a erosão irá alterar as bordas afiadas. Agora, qual é a cor do gelo? Enquanto você pode ter dificuldades para dar uma resposta, a Antártica ostenta gelo verde. Não é difícil fazer gelo verde com a ajuda de um congelador profundo, mas quando a natureza o faz sem ajuda, a história muda. Um dos cientistas tentando desvendar o mistério dos icebergs verdes é o Stephen Warren, um glaciólogo da Universidade de Washington. Ele já passou mais de 30 anos nisso. A primeira vez que ele tirou amostras para um estudo foi em 1988, perto da plataforma de gelo Emery, na Antártica Oriental. A maioria de gelo glacial ocorre em tons de branco e azul brilhante.
Quanto mais azul o gelo, mais antigo ele é. Tipicamente, a compreensão das camadas acumuladas de neve empurra bolhas de ar para fora do gelo, reduzindo a dispersão da luz branca. O gelo comprimido absorve a maior parte do espectro da luz, exceto o azul, criando o turquesa do outro mundo visto nos corações dos icebergs e das geleiras. Uma pista que poderia ajudar Warren é que o gelo verde veio do gelo marinho e não das geleiras. Isto os levou a acreditar que a coloração verde estava vindo de materiais orgânicos presos no gelo. Entretanto, pesquisas subsequentes mostraram que o gelo verde marinho não tinha uma quantidade de impurezas orgânicas maior do que o normal. Os resultados de mais pesquisas agora sugerem que um tipo diferente de impureza pode ser causa da raiz do gelo verde, óxido de ferro. Warren e seus colegas descobriram que o gelo marinho no fundo da plataforma de gelo Emery tem 500 vezes mais ferro do que o gelo glacial acima. Este ferro vem das rochas sob a plataforma de gelo antártico, que é moído em um pó fino, enquanto as geleiras se movem sobre elas. O ferro ligado ao gelo se oxida à medida que entra em contato com a água do mar. As partículas de óxido de ferro resultantes adquirem uma tonalidade verde quando a luz se espalha através delas. Quando os icebergs quebram a plataforma de gelo, eles carregam esse gelo rico em ferro e a cor brilhante. Isso, no entanto, não é uma conclusão inevitável, já que Warren e sua equipe têm que fazer mais pesquisas para chegar a uma conclusão definitiva. Enquanto isso, a NASA está envolvida nas descobertas na Antártica. Você pode se surpreender que uma agência conhecida por explorações no espaço esteja passando tempo na Antártica, mas há uma razão para isso. Mas o que exatamente a NASA está fazendo na Antártica? Mas então, a resposta está a milhares de metros de profundidade no gelo. Usando o mais avançado instrumento de observação da Terra, a NASA já voou no espaço. Os cientistas melhoraram seus mapas dos sistemas de lagos escondidos sob a camada de gelo da Antártica Ocidental e descobriram mais 2 desses lagos subglaciais ativos, chamados Conway e Mercer. O novo estudo fornece uma visão crítica para detectar novos lagos subglaciais do espaço e avaliar como este sistema de encanamento oculto influencia a velocidade na qual o gelo escorrega para o Oceano Sul, adicionando água doce, que pode alterar a sua circulação e ecossistemas. Como o Ice Cloud Land Elevation Satellite 2 da NASA, o ICESat-2, os cientistas mapearam precisamente os lagos subglaciais. O satélite mede a altura da superfície de gelo, que, apesar de sua enorme espessura, sobe ou desce à medida que os lagos se enchem ou esvaziam sob a camada de gelo. O estudo publicado em cartas de pesquisa geofísica integra dados de altura do predecessor do ICESat-2, a missão original ICESat e o satélite da Agência Espacial Europeia, dedicado ao monitoramento de espessura do gelo polar, CRIOSat-2. Os sistemas hidrológicos sob a camada de gelo antártico têm sido um mistério por décadas. Isso começou a mudar em 2007, quando Ellen Amanda Fricker, uma glacióloga da Scripps Institution of Oceanography, da Universidade da Califórnia, em San Diego, fez um avanço que ajudou a atualizar a compreensão clássica dos lagos subglaciais na Antártica. Por meio de dados do ICESat, original em 2007, Fricker descobriu pela primeira vez que os rápidos fluxos de gelo da Antártica, uma rede inteira de lagos, se conecta, enchendo e drenando ativamente ao longo do tempo. Antes, esses lagos eram pensados para segurar a água derretida estaticamente, sem encher e drenar. A missão original do ICESat é creditada com a descoberta dos sistemas interligados de lagos na interface do leito de gelo, que estão movendo a água, permitindo aos cientistas estudar todos os impactos na glaciologia, microbiologia e oceanografia. No entanto, com o ICESat-2, os cientistas tinham uma ferramenta poderosa que produzia dados com tanta precisão que eles eram capazes de começar a mapear os limites dos lagos na superfície. Os cientistas colocaram a hipótese da troca subglacial de água na Antártica como resultado de uma combinação de fatores, incluindo flutuações na pressão exercida pelo enorme peso do gelo acima, o atrito entre o leito da camada de gelo e as rochas abaixo, e o calor vindo da terra abaixo, que é isolado pela espessura do gelo. Isso é um contraste muito forte com a camada de gelo da Groenlândia, onde os lagos no leito de gelo se enchem de água derretida que drenou através das rachaduras e buracos na superfície. A que profundidade abaixo da superfície estão os lagos Conway e Mercer? Estas gemas escondidas de água gelada estão sob 1,2 a 2,5 milhas ou 2 a 4 quilômetros de gelo no continente mais ao sul. Elas enchem e drenam repetidamente em ciclos misteriosos que podem influenciar a rapidez com que a camada de gelo se move e como e onde a água derretida atinge o Oceano Sul. Este fluxo, por sua vez, pode mudar as correntes no Oceano Sul e potencialmente afetar a circulação oceânica em todo o mundo. Ao contrário da maioria dos lagos na superfície que permanecem em um lugar por anos, este sistema de água subterrânea é dinâmico ou altamente fluido. E, com isso, combinando dados de múltiplos satélites de 2003 a 2020,
os cientistas têm sido capazes de rastrear mudanças no sistema subglacial dos lagos entre esses anos. Eles se concentraram em 3 áreas com boa cobertura de satélite e lagos ativos conhecidos: a fronteira entre riachos de gelo Mercer e Williams, na Antártica Ocidental, e o sorvete McHale inferior, também na Antártica Ocidental, e o glaciar da Academia Superior na Antártica Oriental. Na fronteira entre Mercer e Williams, os pesquisadores encontraram 2 novos lagos, que eles chamaram de Lago Subglacial do Baixo Conway e Lago Subglacial do Baixo Mercer. Eles também descobriram que o que se pensava ser um lago sob o riacho de gelo McHale era na verdade 2. Com o tempo, estes lagos sofreram mudanças significativas. Os lagos abaixo do limite do riacho de gelo Mercer e Williams sofreram pelo menos 3 períodos de drenagem em 17 anos. Enquanto isso, todos os lagos abaixo do fluxo de gelo McHale seguiram seus próprios padrões de drenagem e enchimento. O lago mais baixo passou por 4 eventos de drenagem de enchimento durante o período de estudo, cada um levando apenas cerca de 1 ano para ser concluído. O segundo lago drenou entre 2014 e 2015 e estava enchendo novamente, enquanto o terceiro lago drenou apenas um pouco entre 2016 e 2017. Enquanto isso, os lagos abaixo do glaciar da Academia drenaram entre 2009 e 2018. Todas essas mudanças são peças de um quebra-cabeça no entendimento dos cientistas sobre a velocidade e direção do fluxo da camada de gelo da Antártica. Pesquisas têm sido feitas para entender a relação entre a água sob o gelo e o oceano. Em janeiro do ano passado, um estudo descobriu que a drenagem de um lago na plataforma de gelo Emery, na Antártica Oriental, descarregou até 198 bilhões de galões, ou 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias, como relatado pela Life Science. Embora seja fascinante encontrar lagos enterrados sob o gelo na Antártica, uma pergunta que você pode fazer é se há vida naquele lago. Bom, o ambiente é duro o suficiente na superfície, mas será que a vida pode sobreviver nas profundezas dos 2 lagos recém-descobertos? O líder da expedição, John Prisco, professor de ecologia polar na Universidade de Montana, responde que os primeiros estudos das amostras de água retiradas do lago Mercer mostraram que elas continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Embora isso seja apenas 1% do milhão de células microbianas por mililitro tipicamente encontrados em mar aberto, continua sendo um achado notável para um corpo de água sem sol enterrado nas profundezas de uma geleira antártica. Mas isso não é o fim, porque os altos níveis de vida bacteriana no lago escuro e profundamente enterrado são sinais de que ele pode suportar formas de vida mais elevadas, tais como animais microscópicos como tardígrados. Enquanto isso, a abundância de vida bacteriana no lago Mercer espelhou a descoberta de altos níveis de vida bacteriana no lago Williams subglacial da Antártica em 2013, em uma expedição que Prisco também liderou. Os cientistas teorizam que as bactérias no lago Williams e possivelmente no lago Mercer estão sobrevivendo em depósitos de carbono depositados por organismos fotossintetizadores entre 5.000 e 10.000 anos atrás, quando os lagos enterrados podem ter sido ligados ao mar aberto. Durante sua estadia no gelo desde meados de dezembro do ano passado, a equipe da expedição usou brocas e água quente para abrir um furo do seu acampamento na superfície congelada até o lago de água líquida enterrado. A equipe de perfuração perfurou cerca de 3.504 pés, ou 1.068 metros de gelo, e a água abaixo era fria, a 30,8 graus Fahrenheit, ou menos 0,65 graus Celsius, para que os pesquisadores científicos pudessem tirar amostras de água de núcleos de segmento do lago, que tinha cerca de 49 pés ou 15 metros de profundidade naquele local. A equipe também tinha baixado um veículo subaquático especializado, ou ROV, operado remotamente para as águas escuras do lago enterrado, assim como várias câmeras que eles usavam para tirar imagens e fazer vídeo do chão do lago. A descoberta tem implicações para a busca de vida em outros planetas, particularmente no planeta Marte, onde sinais de um lago enterrado de água salgada líquida foram vistos em dados reportados em 2018 pela nave espacial Mars Express, em órbita da Agência Espacial Europeia. Na verdade, Prisco pensa que qualquer vida abaixo da superfície congelada do planeta Marte pode seguir os padrões vistos nos lagos subglaciais da Antártica. A seguir, você já ouviu falar em polinias? Você provavelmente não ouviu, mas elas são reais na Antártica. Então, o que são polinias? Elas são buracos abertos e aparecem mesmo durante o inverno, quando o bloco de gelo no continente é mais espesso. Estes enormes buracos têm aparecido esporadicamente sem nenhum padrão observável desde os anos 70. Por décadas, sua origem permaneceu misteriosa, embora os cientistas estivessem investigando. Recentemente, houve um interesse renovado em polinias, quando 2 buracos muito grandes foram abertos no mar de Weddell. Em uma delas, as águas abertas se estendiam por 115.097 milhas quadradas, ou 298.100 quilômetros quadrados, como relatado em cartas de pesquisa geofísica. Os pesquisadores preveem que as polinias, que significa águas abertas em russo,
podem modificar os padrões climáticos na Antártica ou mesmo fora do continente. É por isso que é importante entendê-las. Graças a robôs flutuantes e gadgets montados em selos, os cientistas parecem estar mais próximos da resposta de onde as polinias vêm. O resultado do estudo das condições oceânicas e da formação das polinias mostram que estes trechos de águas abertas se expandem devido a variações climáticas de curta escala e ao clima desagradável. Eles também descobrem que as polinias liberam toneladas de calor do oceano profundo para a atmosfera. As pesquisas ainda estão em andamento sobre as consequências das polinias. Um dos efeitos suspeitos é a mudança climática. Isso significa que as polinias podem afetar você em qualquer lugar do planeta, mesmo que estejam muito longe de você. Mas como assim? Isso é porque as águas profundas do oceano expostas à atmosfera durante uma polinia são potencialmente ricas em carbono. As águas profundas da Antártica são, na verdade, os cemitérios para a vida marinha, que liberam carbono à medida que se decompõem. Se esse carbono acabar na atmosfera via polinias, essas aberturas de águas podem contribuir para a mudança climática. Então, qual é o item mais antigo em sua posse e qual é a sua idade? Se você vier à Antártica, você vai encontrar algo mais antigo que o Sol. Entretanto, você terá que vir com uma lupa poderosa para ver. Isso é poeira estelar, formada quando uma estrela experimenta uma explosão, conhecida como uma supernova. Mas como uma poeira estelar foi parar na Antártica? Você pode não saber disso, mas os caçadores de meteoritos gostam da Antártica. Isso porque as rochas espaciais que aterrissam lá se acumulam nas geleiras e tendem a se tornar concentradas. Então, recentemente, um dos meteoritos apareceu de forma notável, pois um de seus grãos, que é cerca de 1 centímetro dividido por 25 mil em tamanho, provou ser um grão de poeira de estrelas. O grão, que parece um croissant quando ampliado, nos conta a história do nosso universo. Ele é composto de uma combinação de gráficos e silicato. As novas explosões ocorrem na troca de energia entre uma estrela comum e uma anã branca, ou uma estrela que queimou a maior parte do seu combustível nuclear. Assim, a anã branca se alimenta de outra estrela, acumulando material novo e suficiente para se reacender em explosões poderosas que depois lançam material no espaço. Foi assim que a amostra de poeira estrelada chamada LAP-149 se formou e depois percorreu o espaço interestelar até as proximidades do nosso sistema solar. Estas explosões estelares fornecem ingredientes que são usados para formar novos planetas. Assim, estudar este grão velho dá uma pista de como o nosso universo era no passado. Os cientistas estimam que ele não tem menos do que 4,5 bilhões de anos. Vamos ouvir qual a descoberta da Antártica é a mais fascinante para você na seção de comentários abaixo.